Glória a Deus, querido. Graça e paz. Que bom, né? Que tempo de adoração gostosa que tivemos, um tempo de cultuarmos o nosso Deus. Estamos num mês muito especial, né? Que estamos estudando sobre as 7 cartas do Apocalipse, direcionadas às igrejas, né? E você que nos acompanha pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Nesse culto. Nós temos um culto intencional. É cultuarmos ao nosso Deus e falar dos grandes feitos dele, que não é apenas relacionado ao tempo da Bíblia, quando ela foi escrita, mas para nossos dias atuais. Né? A Bíblia é o livro mais moderno, embora o mais antigo. E é o único livro que se pode ler com a companhia do escritor. Né? Então é um tempo muito especial. Como eu já falei, nós estamos nesse mês agora, estudando sobre as 7 cartas, estamos no 3º domingo. E se nós fazermos apenas uma rápida lembrança, né? Sobre o que nós já mencionamos nos últimos domingos, nós vemos que no capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós vemos que João, ele foi para a ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus chama ele e começa a trazer uma revelação. Apocalipse significa isso, revelação. E Jesus, né, ele traz uma direção para ele, um direcionamento para ele, o que ele precisava comunicar às 7 igrejas daquela época. E queridos, mas o que eu acho que é interessante nesse capítulo 1 é o versículo 12. E ele fala assim: virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sabe o que me chama a atenção esse versículo? É que quando ele escuta uma voz realmente falando com ele, o chamando a atenção de João, a Bíblia diz que quando João se vira para ver quem estava falando com ele, a primeira coisa que ele vê não é a pessoa que estava falando com ele, mas a Bíblia diz que ele vê os 7 candelabros de ouro. E se nós olharmos o versículo 20, fala que os candelabros representavam as igrejas. E através do candelabro, a Bíblia diz que no meio do candelabro havia alguém semelhante a um ser humano. Porque sabe o que eu acho que é interessante? É que para revelar Jesus é através da igreja, é através da minha vida, através da sua vida. Então, talvez eu e você seremos a Bíblia que as pessoas irão ler, e nós seremos instrumentos. Então abra o teu coração essa noite e saiba que através dos candelabros ele viu Jesus. Através da igreja é que Jesus é revelado. Através da minha vida, através da sua vida, através das nossas famílias. Amém? Mas indo para o capítulo 2, nós já vimos que estudamos sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, e estamos agora na 3ª igreja, que é a igreja de Pérgamo. Vamos fazer a leitura ali do texto do versículo 12 ao versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: escreva ao anjo da igreja de Pérgamo, em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas e onde está o trono de Satanás. Mas conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Mesmo nos dias Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer as coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Versículo 15. Assim também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Senhor, nós queremos te engrandecer e te louvar por mais essa oportunidade de estarmos ouvindo sobre os grandes feitos do nosso Deus. Senhor, que a tua palavra, como seja o livro de Apocalipse, seja a revelação aos nossos corações e que possamos entender a tua perfeita vontade para as nossas vidas e através delas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom podermos estar aqui, né, para falar sobre isso. Querido, Pérgamo, ela tem um significado muito especial, ela significa fortaleza. Hoje, Pérgamo não se chama mais dessa forma, ela se chama Bergama, e ela fica aproximadamente 80 quilômetros, né, da igreja que nós estudamos semana passada, que é Esmirna, né, uma igreja, né, que fica no litoral, próximo ao mar, né. Então nós vemos que Bergama hoje, né, na época era chamado de Pérgamo. E tem 2 curiosidades muito especiais que eu quero compartilhar com os queridos essa noite. Nós vemos que
quando o imperador naquela época, ele morria, o imperador romano, normalmente eles pegavam aquele imperador e começavam a cultuá-lo, como se ele fosse um semideus ou até mesmo um deus, né? Como se ele tivesse que ser venerado. E outra curiosidade é que nessa época, Pérgamo era a maior cidade, né, que tinha a maior questão cultural da época. Era uma cidade, sim, que a parte cultural ela era avançada, ultrapassava as outras cidades. Mas a biblioteca de Pérgamo era a segunda maior do mundo na época. E o que era interessante é que o seu governante, ele tinha o objetivo de se tornar ter a maior biblioteca do mundo na sua cidade. Mas ele precisava dos papéis para escrever os livros. Dizem que aproximadamente, os estudiosos dizem que tinha 200 mil livros escritos em papel, né, em papéis. E esses papéis, esse papiro, né, vinha realmente do Egito. Mas tem um momento onde os laços entre os dois governantes, os dois líderes, tanto aqui de Pérgamo como do Egito, eles romperam sua aliança. E ele não teve mais, né, o material necessário para escrever e fazer esses livros e fazer da sua cidade cultural ser também uma cidade onde a biblioteca fosse maior do que os outros lugares. E aqui os estudiosos, os livros históricos dizem que realmente ele começa a fazer algo revolucionário para a época. Ele começa a pegar o couro dos animais, curtia o couro dos animais e quando ele secava, ele começava a escrever os seus livros, o material que ele necessitava naqueles couros, ou seja, ficaria até com uma melhor qualidade. E a partir desse momento ele começa a chamar de pergaminho, por causa da cidade de Pérgamo, né? Então nós vemos essas curiosidades. Mas falando mais sobre a questão da igreja em si, nós vemos que todos os lados em Pérgamo, os seus vizinhos estavam envolvidos, né? As pessoas que eram vizinhas do povo cristão estavam envolvidos em idolatria, em imoralidade, no paganismo. E nós vemos que os cristãos, nós lemos aqui no versículo 13, nós vemos que os cristãos eles não se envolveram com essas práticas, né? Os cristãos não abandonaram o Senhor, eles realmente continuaram firmes e posicionados naquilo que eles acreditavam. Mas a influência era tão negativa, era tão forte daquele povo pagão que gostava de um pluralismo, né, de religião, de crenças, de governos, que nós vemos que realmente eles começaram a contaminar, de certa forma, o povo. E nós vemos que, dentro de tudo isso, o versículo 12 fala assim: escreva o anjo da igreja de Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é interessante nesse texto, se nós pegarmos essa questão da espada afiada, no livro de Hebreus, capítulo 4, a Bíblia fala assim, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando a Bíblia está falando assim, que no versículo 12, que realmente assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, realmente aqui essa palavra não era aos governantes da época de Pérgamo, mas essa aqui, como também diz no versículo do capítulo 1, fala que essa espada é a palavra de Deus, né? Que realmente era o Senhor que ia trazer essa palavra revelada, ele viria com esta palavra. E no versículo 13 ele começa a decorrer um pouco mais. E ele fala assim: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Querido, então nós vemos aqui que o Senhor conhece as suas obras, conhece onde eles habitam, que eles conservaram o seu nome, que eles mantiveram a fé firme. Ou seja, aqui nós vemos que João transmite a mensagem de Cristo, de Deus para o povo, né, povo cristão, e fala elogiando o posicionamento deles. Fala que realmente, né, parabéns, eu sei no que vocês habitam, eu conheço as suas obras, vocês não largaram a fé, vocês não desanimaram, vocês estão nota 10. E ele começa a mencionar essas coisas, né, que realmente o povo estava se posicionando de uma forma correta, mas ele fala assim, né, quando ele começa a falar assim, mas Satanás, ele está com seu trono e Satanás habita no meio. Gente, quando eu comecei a falar esse momento aqui da palavra,
nós vemos que chega um momento onde literalmente o povo pagão começa a influenciar o povo de Deus. E quando nós começamos a entender que duas vezes ele fala que é o trono de Satanás e Satanás habita, nós vemos que Satanás já não estava só influenciando, ele já estava governando algo. Quem tem trono, querido, é porque se assenta naquele lugar. Ou seja, Satanás estava começando a ficar confortável com todo aquele povo e já estava conseguindo trazer confusão no meio do povo, da congregação daqueles que acreditavam em Deus. E o que é interessante nesse texto é que quando fala sobre trono de Satanás, nós podemos trazer uma direção que eles cultuavam o imperador, eles tinham templos para Zeus, para outros tipos de deuses, Atena, Dionísio, enfim, que eles adoravam, tinham templos pagãos. Nós poderíamos falar que era essa a questão dessas estruturas, desses prédios construídos. Mas quando nós entendemos que é o trono de Satanás e é ali que ele habita, não está relacionado a apenas uma estrutura. Por exemplo, nós estamos num ano político, nos municípios, para prefeito, vereadores. E, queridos, nós vemos que no Brasil, o Brasil muitas vezes é conhecido lá fora, não por causa de Brasília, a estrutura, ou por causa da prefeitura de um lugar que existe a corrupção. Mas o que estava falando aqui? Que Satanás já estava governando, era a mentalidade do povo. Que Satanás já estava realmente trabalhando na mentalidade de todos e já influenciando o povo de Deus. Ou seja, quando nós falamos de política, a primeira coisa que nós pensamos é na corrupção. Queridos, mas não é o prédio em si, mas é a mentalidade, é a forma que já acontece de sempre assim. Eu preciso fazer algo, mas não pode ser se eu não ganhar alguma coisa em troca. Eu lembro que numa época, nós queríamos mudar a internet da nossa igreja. E eu fui conversar com uma pessoa. E na hora o preço ficou mais caro e eu falei, cara, obrigado, a gente vai ver, vai continuar fazendo orçamentos. E ele vira para mim e fala assim, viu, se você quiser eu coloco de graça na sua casa uma internet muito boa. Eu já vi que no coração dele já estava impregnado, já estava realmente algo na mentalidade. Para mim ganhar algo, eu preciso também, de uma certa forma, subornar alguém. E essa mentalidade é que Satanás já tinha colocado no meio do povo naquela época. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa dessa mentalidade corrupta, que estava colocando ali na parte religiosa, na parte moral, na parte espiritual, nós vemos que duas coisas realmente o Senhor revela ali para esse povo de Pérgamo. A primeira coisa que ele fala é no versículo 14. Entretanto, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer as coisas sacrificadas a ídolos e se prostituírem. Queridos, quando nós começamos a ver essa questão da cultura, dessa doutrina de Balaão, se nós voltarmos para Números capítulo 22, 23, 24, 25 e o capítulo 31 de Números, ele relaciona várias coisas que trazem um contexto para nós termos uma base nesse momento. Quando nós vemos sobre a questão de Balaão, se nós formos lembrar um pouco do contexto, a Bíblia diz que Balaque estava vendo o povo de Deus se fortalecer, crescer em números, e ele sabe que havia um profeta que poderia vir trazer uma maldição, rogar uma praga e trazer algo sobre aquele povo, o povo de Deus. E ele manda seus servos irem lá, e eles, depois de uma certa insistência, eles trazem Balaão, eles pagam Balaão, eles prometem riquezas e honra a Balaão. E a Bíblia diz que Balaão falou que ia fazer aquilo que Deus queria. E o que era a intenção de Balaque? Era amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia diz que por 3 momentos, Balaão até vai sobre um lugar, ele olha o povo de Deus que estava numa região, naquele momento, e ele quando pensa em amaldiçoar, ele começa a abençoar. E por 3 vezes Balaque fala para ele, mas espera aí, eu estou te pagando para você amaldiçoar. E por que você está abençoando esse povo? Então nós vemos aqui que realmente ele fala assim, eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Queridos, e chega um momento que Balaão desiste. Ele realmente fala, viu, eu não consigo amaldiçoar esse povo. Eu tento falar, mas o que sai da minha boca são palavras de bênção, porque Deus abençoa. Porque o povo sendo fiel, Deus abençoa, e isso é irrevogável. Isso vai acontecer de fato. E o que é interessante é que nós temos uma frase que devemos guardar em nosso coração. Nada pega naqueles que Deus abençoa e se a gente é fiel.
Se você realmente é fiel ao Senhor e Deus quer te abençoar, querido, não vai ser praga, não vai ser maldição, não vai ser alguém rogando algo sobre você, alguém querendo o teu mal. Nós temos que saber que quando realmente tem uma forma das trevas serem realmente dissipadas, sabe quando? É quando a luz chega. Saiba que na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus negócios, nos teus sonhos, saiba que existe uma luz dentro de você que é o Espírito Santo de Deus. E querido, aonde chega a luz, as trevas automaticamente ela é dissipada, ela some. Então nós vemos que você tem que acreditar que as coisas que às vezes você pensa, alguém fez uma praga, uma mandinga, alguém fez um feitiço, alguém fez alguma coisa, saiba algo. Quando Deus abençoa, aquilo que era para ser maldição não tem como ser maldito, porque Deus abençoa. É isso que Balaão estava falando, ele desiste, ele fala para Balaque, eu não consigo amaldiçoar. Saiba, querido, que você tem que entender que mesmo que você pense que pessoas fizeram um trabalho contra você, pessoas têm ciúme, acredite. Deus tem te abençoado, e se você continua fiel a Deus, a maldição não vai chegar na sua casa, a maldição não vai chegar no seu trabalho, e a sua vida será uma vida com propósito. Sabe qual é o propósito? Cristo em vós é a esperança da glória. E na sua vida, realmente Cristo vai ser glorificado e exaltado. Mesmo que nos dias maus, saiba, o melhor ainda está por vir. Mas nós vemos aqui que Balaão, ele muda a estratégia. Ele viu que ele não conseguia amaldiçoar com palavras e fazer o povo ser maldito, porque Deus abençoou, como Deus abençoou a sua vida. Abençoou seu casamento, que talvez está por um fio na tua ótica. Mas ele muda a estratégia. E o que ele começa a fazer? Ele começa a entender que o povo de Deus tinha uma aliança com Deus. E essa aliança era que o povo de Deus não podia se contaminar com outras mulheres, com outras pessoas, com o povo pagão, com um povo que servia a outros deuses. E o que ele tem de ideia, ele passa, e é isso que no capítulo 31 de Números fala, né? Que realmente ele fala para Balaque, ele dá uma instrução, ele fala assim, nós precisamos fazer realmente, pegar as mulheres mais bonitas desse povo teu, colocar lá próximo que o povo vai se corromper. O que ele está mostrando? Que a estratégia era fazer o povo quebrar o princípio. Então qual é a estratégia de Satanás na sua vida? Deus te abençoa, você não pode ser maldito, a não ser que você quebre o princípio. E era isso que o povo naquela época estava começando a quebrar. Ele estava começando a ser tolerante às coisas erradas. E o que realmente ele está falando no versículo 14 é que alguns seguem a doutrina de Balaão. Ou seja, eles começaram a ser tolerantes a algumas coisas. Ah, mas não é bem assim, não precisa ser tão assim extremo, não precisa ser tão radical. Essa é a mentira de Satanás para a nossa época. E o que nós vemos é que o povo de Deus naquela época, eles começaram a ter relacionamento com as mulheres moabitas, com as mulheres do povo que era inimigo do povo de Deus. E o que acontece? É que ao se deitar com as mulheres, eles também estavam se deitando com os ídolos delas. Estavam se deitando com aquilo que elas acreditavam, com aquilo que elas tinham de consagrado em suas vidas. E a Bíblia diz que aproximadamente 24 mil homens foram mortos por causa desse posicionamento. E o que é interessante a partir disso, querido, é que nós vemos que realmente eles tentaram misturar as coisas. Essa doutrina de Balaão é realmente misturar, ou seja, é infiltrar as coisas do mundo dentro da igreja. Ele não queria, talvez, num certo momento, acabar com o povo ali, ele queria misturar, porque o próprio povo iria se destruir. E o que nós começamos a compreender é que dentro dessa cultura, né, se deitar com essas mulheres significava deitar com seus ídolos. E quando nós vemos sobre essa cultura de Balaão, o que ele quer é realmente fazer com que nós quebremos o princípio. O princípio era realmente o adultério, era a fornicação, era coisas erradas. E saiba que um princípio ativo, ele traz para nós bênção. Um princípio desativado, ele anula a bênção da nossa vida. E é por isso que nós temos que manter os princípios. Queridos, antes da pandemia e durante a pandemia que nós estamos vivendo, o que era errado continua sendo errado. O que era certo antes continua sendo certo agora. Mas muitas vezes as pessoas falam, não precisa ser tanto assim. Essa flexibilização, esse negócio não precisa ser tão radical. É isso que o inimigo quer. Ele quer trazer que talvez você não precisa mais acompanhar o culto da sua casa. Afinal de contas, Deus te ama. Deus é um Deus que o amor dele apaga milhões de pecados. Enfim, ele começa a mostrar, não precisa ser tão radical. Saiba, querido, quanto mais próximos de Deus nós estamos,
mais longe do mundo nós ficamos. Quanto mais próximo das luzes estamos, mais longe as trevas permanecem de nós. Então o que o inimigo quer muitas vezes é quebrar nossos princípios. Princípios realmente no nosso lar, na nossa família, do respeito, e assim ele vai colocando essa doutrina de Balaão na nossa vida. E aí que a gente fala, mas por que eu estou passando por isso? Não é porque Deus se esqueceu ou porque está sendo amaldiçoado por causa de coisas ruins. É porque está sendo quebrado princípios. E era isso que essa questão de Balaão ele queria, era quebrar o princípio, e por causa disso 24 mil homens foram mortos. A segunda coisa que ele fala no versículo 15 é: assim também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Queridos, há muitos que têm a linha que os nicolaítas serviam, prestavam culto, né, a um homem chamado Nicolau. Dizem que ele realmente se converte ao cristianismo, mas ele é muito flexível em algumas coisas. E também é falado que ele se apaixona por uma mulher que não era sua esposa, e ele acaba trazendo algo, interpretando que realmente alma e espírito eram coisas separadas. Que ele podia, quanto mais eu pecasse, maior seria a graça de Deus. E o que ele começa a trazer é realmente algo de trazer uma comunidade de esposas, ter mais de uma mulher, que ele realmente começa a trazer uma doutrina impura. E ele sempre trazia um ensinamento, né, o que eles trazem é que quanto mais se pecar, maior vai ser a graça de Deus, maior vai ser o perdão de Deus. E queridos, nessa questão da graça, hoje nós temos vivido em muito tempo, muitas pessoas ensinando que a graça, ela é nosso cartão de acesso para entrar e sair quando queremos dos lugares. Que a graça é algo que realmente nós recebemos do Senhor, e realmente nós temos a oportunidade de errar e saber que essa graça nos aceita. Queridos, nem tudo sobre a graça que está sendo ensinado é algo bíblico, mas tem coisas que se tornam heresias. Se nós pegarmos um texto que está aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos homens. Primeira coisa no versículo 11, ela está falando que a graça de Deus, ela traz salvação. Então o que a Bíblia fala que a graça faz no primeiro momento? Ela perdoa nossos pecados. Quando nós nos arrependemos e nos posicionamos em Deus, ela realmente apaga nossos pecados. A Bíblia está falando que ela traz salvação. Se somos salvos é porque o pecado não tem mais algo ativo em nossas vidas. Mas muitas vezes nós pensamos que se eu continuar pecando não tem problema. Mas veja bem, querido, se a graça realmente da parte do Senhor nos ensina a vencer o nosso passado, e eu tive experiência com ela, se eu tive experiência com ela, eu tenho que compreender a continuação do versículo. E ele fala assim: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça, se nós tivermos experiências com ela, se nós temos experiências com Deus, a graça não vai apagar nosso passado, nosso pecado apenas do passado, mas ela vai nos ensinar a vencer os pecados do futuro. Ou seja, ela não nos permite, ela nos ensina a superá-los, ela nos ensina a vencê-los, porque essa é a graça verdadeira. É a graça que apaga o pecado do passado, mas nos ensina a vencer do futuro. E o que nós vemos sobre os nicolaítas é que realmente eles traziam esse ensinamento, né? Mas, querido, quando nós falamos sobre pecado, pecado está relacionado com fome. A fome por algo que precisa alimentar, algo que está faltando em mim. O pecado sempre é relacionado com uma certa forma com a fome. Se pegarmos Eva lá no Éden, o que aconteceu com Éden? Ela chega até um fruto errado. Vamos lembrar, a Bíblia diz que Deus, o Espírito do Senhor fala, podem comer e usufruir de tudo, menos daquela árvore. Queridos, o que fez Eva comer o fruto foi porque ela estava com fome. Mas se ela tivesse comido do certo, ela não teria comido do errado. Se ela tivesse comido das árvores corretas e dos frutos corretos, o errado, ela não teria vontade. Mas quando nós começamos a compreender, o pecado dela foi se aproximar com fome das coisas erradas. E aí que essa doutrina nicolaíta é quando nós realmente não nos alimentamos muito de Deus, quando nós comemos aos poucos dele, quando o mundo nos oferece muitas coisas, muitas vezes nós trocamos as bênçãos. Nós começamos a fazer inconsciente muitas vezes algumas coisas. Mas quando nós começamos a entender aqui, nicolaítas vem da palavra, duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar,
e Laos, que significa povos. Ou seja, os nicolaítas eram conquistadores de povos. De que forma? Pregando que poderia ter realmente uma religião plural, que não era tanto assim, ou seja, ele sempre trazia essas coisas. E quando nós vemos que realmente nós temos que nos alimentar mais do Senhor, nós não vai ser gerado fome nas nossas vidas. Quanto mais eu me aproximo dele, mais longe eu fico das coisas erradas. E é isso que o Senhor estava trazendo para João, através desse povo naquela época. E o que é interessante é que nós precisamos compreender tudo isso, e ele fala no versículo 16, portanto, arrependa-te, senão te arrependeres, logo virei contra ti, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Qual é o conselho realmente do Senhor para o povo? Vocês precisam se arrepender. Arrependimento, querido, não é remorso. Arrependimento é metanoia, né? Esse arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de atitudes. E é essa metanoia, essa mudança de mentalidade, esse arrependimento que nós devemos ter. Romanos fala isso, capítulo 12. Não vos conformeis, mas renovais a vossa mente. E o que ele estava querendo dizer é isso aqui, que essa espada que nós lemos ali em Hebreus e que nós lemos aqui em Apocalipse, essa espada, ele fala assim que essa espada é tão afiada que ela é capaz de separar alma e espírito. Quando a nossa alma começa a realmente clamar por algumas coisas, é ali que ela fala assim, calma aí, isso aí é alma. Ah, mas estou com vontade de fazer essas coisas erradas. Isso é alma. Essa espada afiada que corta dos dois lados, essa espada que é capaz de separar até mesmo os pensamentos, essa é a espada, ela significa a palavra de Deus. Quer vencer as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas? Nós vamos ter essa espada que vai separar os nossos pensamentos. E quando nós pensarmos na parte carnal, ela separa e nós podemos falar assim, não, peraí, eu preciso me alimentar dessa espada. E o que a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 6? Que quando ela começa a falar sobre a armadura de Deus, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E aonde o Espírito do Senhor está, que fala em Coríntios, ali é a liberdade. E quando nós começamos a ter esse arrependimento, essa mudança de mentalidade, do que é interessante, que ele começa a separar aquilo que é alma, aquilo que até a carne deseja, mas aquilo que é espiritual, aquilo que é o correto e aquilo que eu preciso. Como nós falamos ali sobre a questão da política, existe um sistema que muitas vezes, se nós não entrarmos nessa roda, não vai para frente, não se aprova projetos. É isso que a gente ouve das pessoas. Então precisa muitas vezes ser flexível em algumas coisas para que outras dê certo. E não é isso que o Senhor está falando. Ele fala, ele separa. O meu propósito na sua vida, ele vai acontecer, ele vai romper e os milagres vão começar a acontecer. Mesmo que vocês sejam os únicos, como aqui o povo de Deus estava numa congregação e as pessoas à volta, os pagãos, nos templos de Zeus, dos imperadores, enfim, estavam pressionando, estavam trazendo influência negativa. Mas o que Deus está falando? O que o Senhor está trazendo para eles? Vocês precisam se arrepender. Porque uma igreja que não se arrepende, ela é cúmplice dos erros dos outros. E nós precisamos nos arrepender pela questão da nossa política, da nossa nação, pelo um país que era conhecido pelo futebol, pelo carnaval, pela corrupção, e nós temos que fazer o nosso Brasil, a nossa cidade, ser conhecida pela presença de Deus. E realmente quando o Senhor chega aqui para João, ele começa a falar assim, eu conheço as suas obras. Ele fala assim, eu conheço onde habitas, eu sei que não negociaram a fé, eu sei que permanecem firmes. Ele está falando isso sobre mim, sobre você. Querido, eu sei que muitos de nós, nesse momento, talvez já fomos pressionados quando viemos para Cristo, talvez perdemos emprego, talvez pessoas da nossa família deixaram de olhar para nós. Continue firme, porque é através de você, quando nós lemos no capítulo 1, querido, quando João olha para trás, qual era a voz que falava com ele? Ele não vê em primeiro plano Jesus, não vê aquele homem, ele vê realmente o candelabro que significa a igreja. Vamos revelar a igreja para o mundo. A igreja que eu digo é Jesus em mim, Jesus em você, e fazer com que realmente esse mundo que está procurando saciar a sua alma, ela possa saciar o espírito, porque o Senhor é espírito, e realmente que o espírito dele possa nos alimentar. E o que é interessante, já terminando, é que ele fala assim, no versículo 17, como ele fala em todas as outras cartas, ele começa assim, quem tem ouvidos,
ouça. O que ele está comentando sobre isso? Quem tem ouvidos? Que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender que quando nós nos arrependemos e nós nos posicionamos e temos uma nova mente, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Ao vencedor, sabe o que ele está falando? É de mim e é de você. Ele está falando algo para nós. Ao vencedor darei o maná escondido e uma pedra branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Uau! Que palavra, que versículo, querido. E o que eu compreendo nesse aqui quando ele fala ao vencedor? Aquele que se arrepende, aquele que se posiciona, aquele que quer fazer realmente Cristo ser acima de todo e qualquer nome, ter um nome excelso, ter um nome sublime. Ele está falando assim: eu darei do maná escondido. Querido, se nós lembrarmos o povo no Egito, quando eles saíram, durante 40 anos, o maná caía fresco dos céus. E o que era interessante é que algumas pessoas tentavam juntar maná para comer no outro dia, mas não conseguia, porque aquele maná estragava, ele apodrecia. E o que é interessante é que muitas vezes nós começamos a compreender que esse maná, o que o Senhor queria mostrar, era para eles confiarem em Deus. Coma hoje, porque confia em mim, porque amanhã eu tenho mais para você. Aqueles que tentavam guardar, não usufruía porque estragava. Ou seja, ele está falando assim, o maná que caía diariamente de segunda, de domingo a sexta-feira, né, aquele maná que caía ali, nós vemos que era um maná falando assim, viu, confia em mim, porque amanhã eu vou continuar fazendo na tua vida. Talvez tenha tido lutas na tua história, na tua família, mas acredite que o melhor de Deus hoje está melhor do que ontem e o amanhã será melhor do que hoje. E é isso que eu queria que é interessante. E Jesus, realmente, Deus naquele momento estava treinando o povo. Treinando o quê? A confiar nele. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E o que é interessante é que realmente, querido, quando nós começamos a compreender, tem muitas pessoas que falam assim, mas eu estou vindo no culto hoje, no domingo, realmente para mim ter uma semana abençoada. Querido, o pão, o maná é hoje, você precisa comer desse pão hoje, mas amanhã você precisa comer novamente. Ou seja, o que ele está falando e trazendo essa alusão, essa direção, ao vencedor darei o maná escondido. Nós vamos descobrir esse maná diariamente, descobrir esse maná. E sabe o que é interessante? Na oração que o próprio Senhor nos ensina, ele fala assim, o pão nosso de cada dia. Olha que tremendo isso. Ele está falando que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele está falando que nós precisamos nos alimentar do Senhor todos os dias. Quando nós comemos todos os dias dele, os manjares do inimigo não vão nos chamar a atenção. Não vão, quando serem oferecidos, nós não teremos apetite para ele, porque nós nos alimentaremos dele. Querido, quando nós vemos a questão da Arca da Aliança, é interessante que tinha 3 elementos dentro da arca. Um cajado, as tábuas e tinha o maná. Por que dentro da arca, daquele lugar que simbolizava a presença de Deus, ele tinha o maná ali dentro? Porque fala assim, porque o cajado, eu vou te governar, eu vou te levar para caminhos, como fala o Salmo 23, né? Como um pastor te levar para lugares de mananciais. As tábuas fala da palavra de Deus, fala daquilo que o Senhor tem para nós, e o maná fala, eu vou sustentar. E é isso que nós temos que aprender, que ele vai nos conduzir, a palavra dele vai fazer isso, e ele como maná. A Bíblia fala, no livro de João, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem come dele jamais terá fome novamente. Sabe o que significa? Quando realmente nós comemos mais dele. Querido, o mundo não terá mais força para tentar nos tirar apetite da presença do Senhor. Então, querido, não adianta apenas nós comermos algo nesse domingo, no culto. Nós vamos comer amanhã, na segunda, na terça e todos os dias buscar mais desse maná escondido, porque isso é promessa para o vencedor. A outra coisa que ele fala, e a última, ele fala sobre uma pedra branca, a qual está escrito um novo nome. Sabe o que fala sobre pedra branca? Na época, como se fosse um juiz, ele tinha uma pedra escura e uma pedra branca. E quando tinha um criminoso, ou até mesmo um escravo, eles tinham para mostrar o veredito, né, para mostrar o que estava acontecendo como sentença, ele colocaria a pedra escura como negando a pessoa ser livre como escravo, ou como a pessoa, no caso, que estava sendo julgada, ela foi condenada com a pedra escura, mas havia uma pedra branca, que ele colocava como se fosse algo de absolvição, de liberdade. Quando ele está falando aqui que ao vencedor darei o maná escondido e uma pedra branca, está falando que não existe
mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, querido? Não existe mais essa condenação. Nós já somos livres, ou seja, nós temos uma passagem para uma eternidade, um lugar celestial onde estaremos para todos sempre. E é isso que o Senhor está falando. E quando Ele fala uma pedra branca com um novo nome, significa que quando nós vencemos, descobrimos o maná escondido, nós temos essa pedra branca que nos absolve da condenação, que não nos permite mais ser contaminados pelo mundo. Ele está falando que a pedra branca terá um novo nome, significa uma nova identidade. Quando nós lembramos da história, Abraão era uma pessoa, Abraão se tornou outra. Quando nós vemos Jacó era uma pessoa, mas Israel se tornou outra. Não, talvez o teu nome na tua identidade não será mudado, mas nos céus a Bíblia diz que nós teremos nomes novos, ou seja, nomes com uma identidade pura, uma identidade que vem para os céus. Ou seja, com essa pedra nós somos absolvidos, com essa pedra branca nós somos livres. Como também o livro de Êxodo, nós vemos que o que é interessante é que no livro de Êxodo capítulo 28, a Bíblia fala sobre Urim e Tumim, as pedras que eram colocadas, né, no peitoral do sacerdote. Era a forma de ouvir qual era a resposta que Deus tinha para o povo. Ou seja, essa pedra é uma resposta de Deus para a sua vida. Talvez você está se sentindo como alguém escravizado por alguma área da sua vida, seja por uma doutrina de Balaão, pela doutrina dos Nicolaítas, ou seja, mas essa pedra está falando, eu te absolvo, eu te liberto, e você como pessoa, como família e como igreja, fará o meu nome grande. E Deus ainda não completou a boa obra na sua história, querido. Eu acho que é muito interessante nós entendermos que aqueles que venceram, no livro de Efésios, a Bíblia diz que ele comerá da árvore da vida. No livro de Esmirna, ele não morrerá a segunda vez, mas no livro de Pérgamo ele fala assim, você comerá do maná escondido, do maná que está na arca da aliança, do maná que realmente vai conduzir e vai nos suprir naquilo que nós necessitamos. E queridos, ele fala, a pedra branca vai ter o nosso nome gravado. Há quem diga que os atletas na época que venciam os jogos, eles ganhavam uma pedra branca com o seu nome. Eles eram mantidos pelo povo. Aonde eles chegavam, eles ganhavam as suas refeições e as suas coisas. Por quê? Porque eles eram vencedores. Significa que aonde você for, o Senhor vai te suprir. Ele vai abrir as portas e vai fazer, mesmo que em dias maus, vai fazer você mais que vencedor. Eu gostaria que nesse momento nós fôssemos realmente buscar o Senhor juntos. Talvez você fazer uma autoavaliação do teu interior. O que a doutrina dos Nicolaítas, de Balaão, o que os pagãos da época, trazendo um paralelo com o tempo de Pérgamo, o que tem influenciado a tua história? Querido, nós precisamos aprender que nós precisamos comer mais desse maná escondido, que nós precisamos usufruir dessa pedra branca que tem um novo nome. Deus tem algo novo para você. E nós na casa chamada CM Vida, dessa família aqui que o Senhor tem nos colocado aqui há quase 27 anos, 26 anos e pouco. Querido, nós cremos que algo novo do Senhor está acontecendo aqui em nossa cidade. Vai acontecer na sua família, vai acontecer, porque estamos vivendo e desejando o novo de Deus. Porque sempre o novo vai ser melhor. E isso não significa que o velho era ruim, mas significa que o novo é melhor. E o novo de Deus vai acontecer na tua história. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nesta noite, nós estamos aqui para falar dos teus feitos. E queremos que a tua revelação nos encontre, nos impacte neste momento. Não importa onde os meus irmãos estão nesse momento, se em suas casas, se em seus trabalhos, se no seu carro, aonde eles estão ou como eles estão. Mas o que importa é que a tua presença adentre em seus corações, que as suas mentes sejam transformadas e que eles possam experimentar a tua boa, a tua perfeita e a tua agradável vontade. Eu quero abençoar teus filhos. Eu quero abençoar a tua igreja, quero abençoar o teu povo, que nós possamos realmente ouvir a tua voz, falando, eu conheço as tuas obras, eu sei onde habitas, eu sei que não negastes a fé, eu sei que não me rejeitastes. Queria que nós possamos ouvir isso da parte do Senhor, e que você, em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser vencedores, para que nós possamos sim, experimentar do maná escondido, que é o pão vivo que desceu do céu, e que nós possamos ter uma pedra branca falando, você está livre para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus abençoe. Obrigado por nos acompanhar aqui nesse culto essa noite ao Senhor. Nós da família CM Vidas desejamos o melhor de Deus para a sua vida. Deus abençoe.
E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.